Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, versículo 10 em diante. 1 Samuel capítulo 16 e versículo 10. E assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos. E disse: ainda falta um menor, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. E então mandou chamá-lo e fez ele entrar. E ele era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. E então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém. Fecha a Bíblia, coloque no banco, pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Feche os olhos e ore comigo. Pai, mais uma vez eu te exalto e te glorifico. Nessa oportunidade eu lhe peço inspiração para ministrar a sua palavra. Outros grandes homens de Deus passaram por aqui, Pai, e ministraram com maestria. Os levitas que já passaram por aqui deixaram a sua marca neste congresso. E os que aqui estão comigo, ainda estamos a trabalho. Eu quero crer, ó Pai, que daqui a alguns minutos este ginásio vai ficar pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar do céu para a terra. Senhor, haverá uma comoção espiritual neste ambiente, porque o Senhor já revelou ao meu coração, Senhor, que esta noite será uma noite de um batismo de quebrantamento. Prepare o coração dos seus filhos, porque ouviremos respostas nessa noite. Alguns voltarão para casa voando nas asas de uma inspiração profética. Outros, ó Deus, terão o dia definido hoje como sendo o melhor dia que já tiveram no ano de 2008. E eu profetizo que aqueles que ficarem comigo aqui até o final desta mensagem, ó Pai, antes do dia 31 de dezembro deste ano, estarão sentados ao redor da mesa com a família, levantando um copo de Coca-Cola bem alto, porque crente não bebe cachaça, Senhor. E todos vão dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Cerca este ginásio com a sua presença, ó Deus. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui descerá. O segundo pedido, ó Deus, é um pedido de atrevimento. Abre a porta do céu sobre este ginásio. Mande do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, que comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja que é soberana diz amém. Tome o seu assento então, glorificando a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é poderoso. Glória a Deus. E eu quero aqui hoje tentar, em nome de Jesus, falar àqueles corações que durante a festa toda da UMADSE ainda não foram atingidos. Quero aqui agora tentar ser porta-voz daqueles, ou para aqueles que ainda não receberam a resposta às suas súplicas, que ainda não foram tocados como sonharam ser tocados nesse evento, para aqueles que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo ou a cura divina. Falar nessa noite será um desafio, até porque a mensagem que Deus colocou no meu coração é uma daquelas mensagens que até o pregador tem medo de pregar. Não medo por ser covarde, mas pelo efeito dela, não apenas para quem ouve, mas também para quem prega. Enquanto eu vinha para cá, o Senhor sussurrava no meu ouvido dizendo: fale hoje sobre os complexos de inferioridade. O Senhor me disse: fale hoje para aqueles que não conseguem voar, porque não sabem do potencial que está nas suas asas. O Senhor me disse: fale para aqueles que foram roubados durante a vida, e hoje será uma noite de devolução. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu profetizo que você vai voltar para casa um pouquinho mais crente hoje. Vai voltar para casa um pouquinho mais animado. E eu quero pedir aqui desculpa às moças, às senhoritas e às senhoras que passaram tanto tempo se maquiando na frente do espelho para ficar tão bonita como está. Infelizmente essa maquiagem não vai durar muito tempo. O Senhor Deus vai derramar sobre nós um batismo de quebrantamento. E eu acredito que lágrimas quentes e copiosas vão rolar sobre as suas faces. E por favor, saia daqui hoje com o rosto manchado, mas saia daqui com o coração limpo.
Saia daqui hoje com a sua roupa amarrotada de tanto saltar, cair no chão, rolar e profetizar. Mas volte para sua casa com a sua alma passada a limpo. Eu profetizo que quando você colocar os pés para fora deste ginásio, indo para casa, os demônios que te atormentam desde criança, se tiverem juízo, nunca mais cercarão seu caminho. E os desajuizados entrarão na sua frente pela última vez. E Deus transformará os seus pés na sepultura desses demônios, porque você pisará sobre a cabeça deles e a glória de Deus será uma realidade. Se alguém crer no que eu disse, dê um grito de glória a Deus para empolgar o coração do pregador aqui. Quando eu abro a Bíblia no livro do profeta Samuel, eu me delicio. Prego nesse livro desde criança, desde muito tempo ensino sobre o livro do profeta Samuel, sobre o tempo profético, sobre o espaço geográfico, sobre as histórias que são narradas nesse livro. Me sinto muito familiarizado com o texto, mas a história que Deus falou ao meu coração dias desses acerca de Davi, confesso aos senhores, eu não li em livro e não aprendi com ninguém a não ser o Espírito Santo. A história de Davi, a história de um moço que até hoje é usado como exemplo de superação, que até hoje é usado como exemplo não apenas no meio religioso, mas em empresas, em livros motivacionais e coisas mais. É a história do pequeno vencendo o grande, é a história da sensibilidade vencendo a espada, é a história de um pequenino que tinha do seu lado Deus, vencendo um gigante que tinha do seu lado milhares e milhares de soldados. Só aqui eu já aprendo uma coisa: pode se levantar contra você todos os exércitos do mundo, pode se levantar contra você todos os exércitos da terra, se levantam para cair se Deus estiver do seu lado. Você e Deus sempre serão maioria aonde você chegar. E quem crê nisso, diga comigo: eu e Deus. Não ouvi, diga: eu e Deus somos a maioria. Se você crê no que você disse, dá mais um grito para acordar a si mesmo agora. Ao estudar a história de Davi, eu descubro que nem sempre a força é necessária, porque eu vejo nele um menino que não tinha força, mas que tinha vontade, que não tinha destreza, habilidade na guerra, mas que tinha intimidade com o Deus da guerra, que soube tocar o coração de Deus como ninguém. Pois bem, eu não estou falando nada de novo até aqui, porque até aqui, pastor Djalma, todo mundo sabe muito bem do que eu estou falando. Até aqui, pastor Marco Aurélio, todo mundo conhece as coisas e as histórias que eu disse. O que você não conhece, e que me chocou muito, e eu peço a Deus graça para lhe falar, é o porquê foi que Deus se apaixonou por ele. Por que é que ele teve tanta intimidade com Deus enquanto estava na terra? Por que foi que Deus se colocou do lado dele contra Golias? O que Deus viu nesse homem que fez ele receber o maior título dado à Bíblia Sagrada, abaixo apenas do título de Jesus? Deus nunca elogiou ninguém como elogiou Davi. Deus disse: é o único homem segundo o meu coração. Quem sabe, se descobrirmos essa noite, pastor Vanderlei, qual era o segredo de Davi, nós também não consigamos alcançar aquilo que ele alcançou. Então, em nome de Jesus, tire a sua mente agora das pessoas que estão do seu lado. Não preste atenção nessas pessoas que não param de andar, não sei o que estão fazendo. Não preste atenção em mais nada, preste atenção apenas na voz profética do pregador. Deus vai falar com você poderosamente agora. Quando eu leio a história de Davi, como eu disse, eu fiquei chocado, porque quem conhece a história da unção real sabe que quando o profeta entrou na casa de Jessé o belemita para ungir um dos filhos dele como rei, quase todos os filhos estavam em casa, com exceção de Davi. Estavam em casa os grandes, os fortes, os robustos, os grandes que sabiam já manejar espada, os meninos bonitos, que tinham estatura de rei, que tinham cara de rei, que tinham jeito de rei. Mas Davi não estava em casa. E aqui vem a indagação: por que é que Davi não estava em casa? O que é que Davi estava fazendo fora de casa, num dia e num ato tão poderoso? Pastor, eu tenho uma opinião, diga. Já sei. O profeta chegou de súbito na casa deles? Não. Nenhum profeta em sã juízo entraria na casa de um homem sem antes mandar alguém anunciar. Imagine você receber em casa a visitação daquele que é porta-voz do Deus de Israel. Imagine você estar em casa e de repente atravessar a porta da sua casa o pastor Benny Hinn. Imagine você estar dentro da sua casa, aí onde estiver ouvindo pelo rádio, pela internet, e um dia do nada apareceu o pastor Cizinho Bernardino na sua casa. Todo mundo sabe que isso não é comum e não é corriqueiro. Se isso acontecer, é perigoso a pessoa ter um ataque do coração. É perigoso alguém
passar mal, porque o efeito da emoção é muito grande. Imagine naquela época você receber em casa o único homem que falava com Deus, ouvia Deus, conversava com Deus, e abaixo de Deus na terra até os reis se curvavam diante dele. Assim era Samuel. Samuel não ia à casa de ninguém sem antes mandar o seu moço, o menino que o representava, ia na frente, anunciava: eis que aí vem o profeta. E o profeta não tinha tempo de visitar pessoas, não tinha tempo de ir visitar amigos, ele só ia em algum lugar quando Deus mandava. No momento em que o moço do profeta anunciou a Jessel Belemita: eis que o profeta vem aí, a família toda usou os seus neurônios, a sua inteligência, para imaginar o que o profeta viria fazer. Primeiro, o profeta podia trazer uma palavra de maldição sobre a casa, mas ao analisar a vida da família, perceberam que todos estavam em paz, então não havia pecado. Foi arrancada esse item da lista deles. Segunda coisa que o profeta vinha fazer: o profeta poderia vir aqui para ungir um outro profeta, mas o profeta só ungiu um profeta quando seus dias estavam anunciados na terra. Como Samuel ainda era um jovem que ministrava por aquela época, não se esperava que ele fosse embora mais cedo, então todos sabiam que ele não estava indo naquela casa para ungir nem um outro profeta. Sobrava a terceira opção: ele está vindo aqui para ungir o novo rei de Israel, porque o rei de Israel havia sido rejeitado. Quando isso chega no coração do pai, no coração da mãe, e a família toda descobre que o profeta vai atravessar a porta de entrada da casa para levantar um dos filhos daquele lugar como sendo o novo rei de Israel, a responsabilidade veste a família toda. E eu creio que o pai e a mãe se reúnem, se confabulam e olham a vida dos filhos e começam a ver se não há nada errado neles, para que o profeta, porventura, olhando para eles, não encontre neles algo que possa desprivilegiá-los e dizer: nenhum deles será rei. E ao olhar a vida dos filhos grandes, dos filhos mais velhos, ao olhar a vida dos filhos mais bonitos, mais fortes, todos tinham características reais. Mas quando o olhar de Jessel Belemita parou sobre o pequeno Davi, veio o ponto de interrogação: como será que o profeta vai enxergar esse menino? Pastor, porque ele era novinho? Não, por causa da cor da pele dele, por causa da cor do cabelo dele, por causa da beleza que ele tinha. Lembra o texto que eu li? A Bíblia diz que Davi era ruivo. Sendo ruivo, diz a Bíblia, era um menino de gentil aspecto. A palavra gentil aspecto, eu tenho passado semanas procurando uma maneira de explicar sem que ninguém me interprete mal, mas não tem outra maneira de falar. Eu só posso falar explicando com outro exemplo. Alguém aqui já ouviu falar, ou já viu a foto, ou assistiu um filme, ou viu uma propaganda com a cara daquele menino Leonardo DiCaprio? Levante a mão quem já viu, por favor. E os que não viram são hipócritas, sabem que viram. Leonardo DiCaprio, lembra da beleza daquele garoto? Aquilo é uma beleza de gentil aspecto. É um homem que tem um semblante de mulher, tem uma beleza feminina, uma beleza delicada. Não estou falando da sexualidade dele, que o DiCaprio namora as mulheres mais lindas do mundo, inclusive namorou Gisele Bündchen. Estou falando do que ele representa a olhos dos outros. A beleza dele é uma beleza delicada, é uma beleza de gentil aspecto. Quem pode me compreender? Levante a mão. Ninguém vai sair daqui falando que eu falei que Davi tinha problema com a sua sexualidade, amém? Fique registrado isso aí. Pois bem, quando a Bíblia diz que Davi era pequenino, de gentil aspecto e ruivo, eu tive que estudar para entender isso. Não havia naquela época, pastor Cizinho, em Israel, nenhum homem louro, porque eles estavam naquela terra há centenas de anos, há milhares de anos já habitando no Oriente. No Oriente, pastor Reuel, todos os homens têm a sua pele queimada do sol. Como tem a sua pele queimada do sol, ninguém tem olho claro. Como eles tinham a pele queimada do sol e não tinham olho claro, sua textura do cabelo eram cabelos escuros e grossos. Quem já foi na terra da Palestina sabe do que eu estou dizendo. Embora hoje haja uma miscelânea, uma miscigenação de raças, hoje você encontra judeu de todo tipo, mas naquela época, os homens que moravam no Oriente eram homens sisudos, com o seu nariz comprido e torto, com a sua pele queimada pelo sol, com o seu semblante queimado pelos dias. Eles não tomavam banho todos os dias como se tomam banho aqui, porque não havia água como nós temos hoje. Naquela região é uma região precária. Então imagine você que quando a Bíblia diz que Davi era belo, que Davi era um menino de gentil aspecto, que Davi era ruivo, entendo que Davi nasceu na contramão. Ou seja,
Ele não herdou características genéticas do pai e da mãe. Possivelmente ele herdou características genéticas lá dos seus ancestrais, bem ao longo do tempo. Possivelmente Davi herdou características genéticas do seu tataravô, ou do avô do seu tataravô. O menino nasceu ruivo, e para ser ruivo, ao estudar a história, descobri que ele com cabelo ruivo, ele era albino. Por ser albino, ele tinha sardas, e por ser sardas e ser albino, a Bíblia ainda diz que ele era belo. Ele não tinha um nariz comprido nem torto, como era o nariz dos judeus. Se você tiver dúvida do que eu estou dizendo, entre dentro do Google, da internet, e procure lá os feitos de Michelangelo, e você vai encontrar uma imagem do rei Davi. Imagem estudada essa pelos universitários. É um menino que está lá seminu, com seus cabelos encaracolados, com o semblante de um grego. Davi não era grego. Gregos são belos, judeus não. Mas a Bíblia está dizendo que Davi era belo, de gentil aspecto, tinha os cabelos ruivos. E quem conhece a Bíblia como eu sabe que naquela época tudo que era diferente era atribuído ao diabo. Lembra quando nascia alguém paralítico? Quem pecou? Esse ou o pai dele? Toda vez que alguém era diferente, era normal, até nos sentidos da inteligência, a pessoa era questionada. Agora imagine você ter filhos, e dentro dos seus filhos ter um filho diferente, porque a pele dele é diferente, porque o cabelo dele é diferente. Davi era um filho que o pai não queria mostrar para ninguém. Por isso o menino não saía do meio do mato. O pai tinha vergonha do filho. E com todo respeito, permita-me tatear a sua alma agora. Todo ser humano que nasce diferente, ele sofre preconceito. Todo ser humano que nasce numa vida social diferente, ele sofre preconceito. Agora há pouco veio uma garota aqui da mocidade e disse: pastor Marcos, eu sou paraibana, uma vida miserável e pobre. Minha mãe me deu R$10 para sair daquele estado e vir para cá tentar a vida. Ela disse que ouvindo uma mensagem, Jesus mudou a vida dela e hoje ela é uma mulher plena. Se você não teve a oportunidade de nascer bonito nesse mundo, ou rico, ou filho de um pai, de uma mãe muito importante, você vai ter que contar ou com a sorte, ou com um milagre que virá da porta dos céus. Eu tenho nessa noite para você uma palavra diferente da que eu teria para um grupo escolar lá fora. Um dia desses eu dei uma palestra numa universidade e falei para meninos de rua. Um dia desses, usando o Reage Brasil, que é uma campanha cívica que eu criei, subi o alto do complexo lá no Rio de Janeiro, fomos em Senador Camará e falei para 8.000 meninos do tráfico. E para eles, eu disse para eles, só a sorte, porque me proibiram de falar o nome de Deus para não catalogar que eu estava falando de religião, mas aqui eu posso. Esquece a sorte de lado. Eu tenho para você uma palavra que não é que eu ouvi, é uma palavra que mudou a minha vida. Você pode ter nascido de uma mãe como a minha, de uma prostituta. Sua mãe pode ter tentado contra a sua vida com agulha de tricô e feito você nascer com 8 buracos na cabeça como eu nasci. Você pode ter ganhado de presente do pai e da mãe quando criança uma caixinha de engraxar sapato e passou a sua infância na roça banhando laranja, algodão e café. Você pode ter participado da pior situação nessa vida. Se você conhece o mesmo Deus que eu e veio aqui em busca de uma palavra, se prepare. Nunca é tarde para recomeçar uma história. O Deus que eu sirvo vai pegar você de baixo e vai te colocar em cima. E eu já estou profetizando, e quem tem juízo levante a mão para receber essa profecia. O Deus que eu sirvo vai pegar você lá de trás da fila, vai virar a fila, e da noite para o dia, escreve o que eu estou falando. Aqueles que debocharam, aqueles que sofreram preconceito contra você, aqueles que te julgaram pelo seu jeito de ser, vão ter que sentar no meio fio das ruas, vão ter que olhar você passando no seu carro importado ou no avião e vão dizer: eu não sabia que aquele homem, aquela mulher seriam transformados em gente tão poderosa nessa terra. Eu estou falando sobre o seu futuro. Sabe por que você não consegue dar glória a Deus numa reunião como essa? Porque você fica parecendo um siri, fica parecendo um caranguejo, olhando para trás, olhando para os lados, andando para cá, ao invés de caminhar para frente. Não sinta pena de si mesmo nessa noite. Não tenha pena do seu pai, da sua mãe, do seu avô, porque eles vieram lá, não sei de onde. Aproveite essa noite para tentar enxergar o futuro. Deus vai colocar um binóculos nos seus olhos, e ele é espiritual. Deus vai colocar nos seus olhos a mesma unção que ele colocava nos profetas, e fazia os profetas verem as coisas acontecerem antes do tempo. Recebe isso. Eu quero que você enxergue que o seu futuro será infinitamente melhor do que o seu passado. Não vai se comparar ao seu presente. Se você crê no que eu estou dizendo, levante a mão direita, chacoalhe ela, coloque no ombro de quem está do seu lado, por favor.
Os que não conseguem levantar a mão e nem fazer o que eu peço é porque não conseguem olhar para o futuro. Mas você conseguiu. Agarre a pessoa, agarrou, chacoalhe ela até ela ficar irritada, irrite ela, tire ela do lugar. Chacoalhe essa moça, diga: Deus te trouxe aqui para dizer que hoje é o dia de recomeçar. Não importa o que falaram de ti, o que importa é o que ainda vão falar de ti. Vão falar que você é grande. Pastor Marco, mas é muito dolorido. Se fosse fácil, Deus não teria te escolhido. Quem foi que te disse que homem e mulher de Deus que se preza sempre será aplaudido, sempre será beijado, sempre será compreendido? Deus só levanta homens e mulheres diferentes, porque eles farão a diferença. Eu quero te dar uma palavra que Deus me deu um dia desses. Um dia desses eu estava orando e o Senhor me deu uma visão muito bela. O Senhor me mostrou 3 homens, mas eu não vi o rosto deles. O Senhor só disse: Marco, veja esses 3 homens. É assim que o ser humano nasce. Um deles não brilhava, Reuel. Um deles era fosco. Um deles não tinha brilho nenhum. E quando eu olhava para ele, eu disse: Senhor, o que é esse homem? O Senhor disse: existem homens que nascem assim. Existem seres humanos que nascem sem brilho nenhum, nascem foscos, e eles se enquadram dentro desse estilo de vida e morrem sem brilho nenhum. Morrem foscos porque não acreditam em si, sentem pena de si mesmos. A visão mudou e veio um homem fosco, mas que foi brilhando. Ele era fosco, mas começou a brilhar. Ele disse: Senhor, e esse? O Senhor disse: esses são os foscos que não aceitam ser foscos. Eles lutam para brilhar, e eles conseguem alguma coisa na vida com muito sacrifício, mas conseguem terminar os seus dias brilhando. Aí teve um outro que eu não conseguia olhar para ele, porque chegava a queimar os olhos. Eu disse: Deus, e esse? O Senhor disse: esses são homens que nascem brilhantes. São seres humanos que nascem para vencer. São seres humanos que tudo que colocam a mão prosperam. Amado, eu não sei você, eu posso falar por mim. Eu sou um homem brilhante. Eu nasci para brilhar. Podem falar o que quiser, podem armar a arapuca que armar, pode derrubar o que quiser, vão derrubar, e o Senhor Deus vai me colocar de pé de novo, porque eu nasci com um brilho nato. Você nunca parou para entender porque as pessoas te perseguem? Não é o cabelo, não é a roupa, não é a profissão. Te perseguem pelo que você é. Você nasceu brilhante. Tudo que você faz funciona. Onde você põe a mão prospera. Tudo que você fala acontece. Eu não estou pregando para um grupo de homens e mulheres que não tem uma coisa melhor para fazer. Os que não têm uma coisa melhor para fazer ficaram em casa. Você veio aqui hoje para sair daqui de cabeça erguida, para sair daqui ao encontro dos seus sonhos. Este ano será um ano de surpresas na sua vida. Escreve o que eu estou dizendo, juventude. Deus vai te levantar e não importa o que falaram os outros. Pastor, explica melhor esse negócio de nascer brilhante. Explico. Eu estava dando uma entrevista num canal de TV um dia desse e perguntaram: pastor, se o senhor não fosse pastor, o senhor seria o quê? Eu disse: meu sonho era ser advogado. E o senhor acha que o senhor se daria bem? Eu disse: não tenho dúvida, seria o melhor advogado desse país. E a moça disse: se o senhor não tivesse condições de estudar e o senhor fosse padeiro? Eu disse: eu seria o maior padeiro desse país. Se o senhor continuasse sendo engraxado, eu teria uma empresa de engraxar sapato. E eu disse: como é que o senhor tem tanta certeza? Eu disse: eu tenho certeza porque eu nasci assim. Eu nasci para a vitória. Eu nasci vitorioso. Eu venci a agulha de tricô da minha mãe na barriga dela. Eu venci Satanás em muitas lutas. Homens, não me preocupo com eles, porque do mesmo jeito que vem, vão. O único que tira o que Deus me deu é Ele. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Homem não tira o que Deus te deu. Tá para nascer um macho capaz de tirar aquilo que é seu. Se tirou é porque não foi Deus que te deu. Porque quando Deus dá, Deus salta muralhas por você. Deus coloca a gente no leito de dor. Deus abre covas, Deus fecha covas, Deus faz machado flutuar, Deus abre o meio do mar, Deus faz muralha cair, mas a palavra dele na sua vida tem que se cumprir. Eu profetizo que tudo que o seu coração desejou até hoje vai acontecer. E se Deus está me usando para falar, é porque não vai demorar muito. Pega, recebe a palavra da esperança. Não importa os outros. Por favor, risque essa palavra da mente. Outros. Você está falando com um sobrevivente. Você está ouvindo um sobrevivente falar. Escute. Você é diferente porque Deus queria que você fosse diferente. Ponto final. Os seus dias não são construídos na terra.
Os seus dias foram construídos na eternidade. Foi Davi quem revelou isso no Salmo 139, verso 16. Os meus dias foram escritos no seu livro antes que esses dias existissem. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo que você está passando, tudo que você já passou e o que você vai passar, já estava premeditado. Você escapa de um raio, mas não escapa de ser um homem ou mulher de vitória e de sucesso. Eu estou falando para homens e mulheres que, se resolverem melhorar o rosto, porque está dando medo de olhar para vocês hoje. Se você resolver hoje colocar um sorriso Colgate nos seus lábios aí, se você hoje deixar a sua emoção aflorar e esse olho seco, parecendo olho de sapo que morre no dia de enchente, ficar lacrimejando hoje, eu profetizo que vai chegar um tempo, e não vai demorar muito, porque você tem que aproveitar a vida. A vida é curta. Deus não vai te levantar quando você estiver de bengala ou morto. Deus vai te levantar agora, no apogeu da sua idade. Deus vai abençoar a sua casa, a sua família, os seus filhos. Eu profetizo que a sua vida vai se transformar em livro. Um dia eu vou estar sentado para ouvir você falar do que Deus fez na sua história. Não há nada pior do que ser rejeitado por mãe e pai. Não há nada pior do que você saber que existem irmãos dentro da sua casa que têm mais carinho e crédito do que você. Foi nesse ambiente que o menino Davi, entre aspas, uma aberração da natureza, nasceu. Foi nesse ambiente que Davi cresceu. Nenhum irmão dormia com ele à noite, porque toda criança precisa de alguém mais velho para dormir com ele à noite, que tem medo de escuro. Ele era repudiado pela família porque o cabelo dele era ruivo. Me diga, o que é que fizeram com você para que você se transformasse num ser humano tão ruim? Sonde o rosto do irmão do seu lado. Você acha que essa pessoa tem essa carranca porque quer? Ninguém nasceu para ficar desse jeito. Se tem um lugar de felicidade no mundo, é aqui dentro. Se existe um lugar onde a vida tem que ser aproveitada no limite, é aqui dentro. Agora, enquanto o culto passa, olha, você não perde essa mania de julgar as pessoas, de prejulgar as pessoas. Você quer que tudo seja do seu jeito, você tem medo. O seu ataque significa que você tem medo de ser atacado, porque a melhor defesa, dizem, é o ataque. Toda vez que você sentar com uma pessoa e ver que ela tem a cara muito fechada, e ver que ela só ataca os outros, não fique com raiva dela, sinta pena dela, porque aqui dentro é uma pessoa destruída, é uma pessoa machucada, é uma pessoa incapaz. Houve um tempo da minha vida que eu orava para Deus matar meus inimigos, me faltava maturidade. Hoje eu oro por eles porque eu tenho pena deles. Pena. Porque enquanto eles olham para mim, eles deixam de olhar para eles. Enquanto eles pensam em mim, eles podiam estar usando o tempo para pensar no futuro deles. Enquanto desejam o que eu tenho, eles podiam estar desejando coisa para eles. Mas o sentimento deles é tão pequeno, é tão pequeno, é tão egoísta, que eles não conseguem se ver lá na frente. Eles acham que para alguém aparecer, eles têm que derrubar alguém. Companheiros, amigos, jovens, não sinta inveja de ninguém. Inveja é um sentimento muito mesquinho, muito pequenino. Tenta se alegrar com a alegria do seu irmão, porque o que o homem planta, o homem colhe. Agora se prepare, porque aquilo que é seu vai vir. Mais cedo ou mais tarde vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, querendo ou não, a sua casa vai ser inundada com a luz de Deus. Mais cedo ou mais tarde, querendo ou não, o seu nome vai ser projetado. E quando Deus colocar o seu nome lá em cima, ei, lembra-te de mim que vou ficando aqui embaixo. Você não sabe perto de quem você está sentado. Você não tem noção quem é essa pessoa que está aí do seu lado agora. Se tivesse, você não ia ficar a essa distância dela. Você ia pegar na mão dela agora e dizer, me dá o seu autógrafo agora, porque daqui uns dias você vai estar lá em cima. Daqui uns dias você vai estar mais do que lá em cima. Daqui uns dias você não sabe onde é que vai parar esse moço aí. Meu amigo, se eu fosse você, usaria a sua inteligência agora para acreditar que você pode ser o último da sua casa. Você pode ter sido rejeitado pelo pai, pela mãe, pela sociedade, mas tem um lá em cima que apostou em você. Quando Deus aposta, Deus não precisa da opinião de ninguém. Reage.
Sai desse beco, sai desse buraco, sai desse casulo. A vida é curta. Eu tenho uma péssima notícia para te dar: a vida é curta. O dom que Deus te deu, e você tem que aproveitar ele ao máximo, é a vida. Passar a vida trancafiado dentro de um quarto, tomando Lexotan, sentando na frente de divãs de psiquiatras, psicólogos e psicanalistas, dando trabalho para pastores, isso não é vida. Ficar numa reunião como essa, com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, não é vida. Participar de uma reunião como essa e não sentir Deus, isso não é vida. Vida é você viver, ser feliz. Vida é você andar, ir para um restaurante, comer com a sua família. É você se cuidar, é você vestir uma roupa bonita. Vida é você saber que Deus está levantando o seu irmão e você está dizendo: daqui a uns dias sou eu também. Vida é você entrar aqui dentro e saber: daqui a pouco a tampa da chaleira vai voar, porque esse culto não é um velório, isso aqui é uma reunião de gente viva. Onde é que estão os vivos de Cristo aqui? Faz barulho para acordar a cidade. Ah, por favor, murcha a barriga de novo, olha para a cara do seu irmão e grita com ele, diga: reage, pelo amor de Deus. Não, reage, diga para ele: reage. A vida é mais do que isso, a vida é muito maior do que isso. Estou tendo a imagem de uma visão do Espírito de Deus, todo sorridente hoje, entrando aqui dentro, apertando as mãos, dizendo: é hoje que eu pego ele, é hoje que eu pego ela. É hoje que essa desgraça dessa depressão vai embora. É hoje que vai embora Maria Mulambo e Exu Caveira, os demônios que provocam a depressão. Hoje é o fim desses dois demônios. Porque eles, pastor, Maria Mulambo provoca na pessoa um desejo de imundície. Toda pessoa deprimida não quer se cuidar. Toda pessoa deprimida não gosta nem de tomar banho mais. E o final da depressão é a pessoa querer se matar. Isso quem faz é Exu Caveira no terreiro de Macumba. Eu profetizo que nessa noite não sobra Exu Caveira, Tranca-Rua, Maria Mulambo, Petra Vera, Nego Velho. Não sobrará demônio na rua da sua casa, nem para fazer vai tapar. Eu profetizo que com você vai o Espírito de Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo aqui? Deixa me ver. Ah, dá um grito mais alto do que esse. Trate a sua alma. Não desfira golpes contra aquilo que não é para ser. Não ataque os outros porque você foi atacado. Não maldiga porque te maldisseram. Tenta ser como Jesus. O meu mestre foi injustiçado, foi julgado de madrugada. Uma coisa que pouca gente prega. Está aqui uma doutora que pode me dizer se isso é certo ou não. Uma pessoa ser julgada de madrugada, não tinha ninguém para defender ele. As pessoas podiam defender, estavam dormindo. Ele estava sendo injustiçado, ele podia dizer: é injustiça, mas ele ficou quieto, porque ele sabia o que motivava os outros. Cada ser humano age segundo a sua natureza. A natureza de uns é matar, a sua não é. Não adquire essa natureza. A sua natureza é adorar. A sua natureza é suportar o vento, e quando ele passar, ficar de pé e dizer: eu caí, mas eu me levantei. A sua natureza tem que ser a natureza de Jó. É pegar na alça de 10 caixões os filhos, e quando alguém for dizer: amaldiçoa o seu Deus, você dizer: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A sua natureza é diferente. Eu profetizo em nome de Jesus que se o diabo andar rondando a sua casa mais um tempo, é perigoso até ele começar a dar glória a Deus, porque a graça de Deus vai saltar de dentro de você. Isso, em nome de Jesus, reage, Davi. Os mais belos hinos e poesias são escritos onde? Não ouvi, o coral assembleiano me responde. Os mais belos hinos e poesias são escritos em? Pergunte para o irmão: já foi atribulado alguma vez? Diga: se foi, me dá sua mão aqui, parabéns. Diga: se não foi, se prepara, porque você vai ser atormentado. Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. Ninguém será aplaudido se antes não for vaiado. Ninguém alcançará os lauréis da vida se antes não colocarem na sua cabeça uma coroa de espinhos. Não pare para ouvir derrotados.
Não pare para ouvir presunçosos. Não dê ouvido a orgulhosos, porque o orgulhoso vai te olhar de cima para baixo pensando que ele é alguém. Pastor, mas a pessoa tem dinheiro, é isso e aquilo. Ei, acima dele tem uma outra pessoa te olhando. Ou você acredita nisso, ou você volta para casa e se enfia dentro de um buraco. Eu descobri nessa vida que com o fraco Deus faz um pacto. Deus compra a briga do fraco. Deus salta muralhas pelo fraco. Deus abate os fortes pelo fraco. Mas o covarde Deus vomita ele. Você não precisa ter força, basta ter coragem. Basta acreditar que você não nasceu para ser ralé. Basta acreditar que você não nasceu só para ficar sentado e dizendo amém para todo mundo. Se você acreditar que você nasceu para uma obra muito grande, muito gigante, você vai dormir hoje, quando acordar amanhã vai olhar no espelho, a senhora com 40 anos vai ver uma menina de 18 lá. Você com 18 vai pensar que é um recém-nascido. Por quê, pastor? Porque todo homem, toda mulher que tem um objetivo na vida, ele rejuvenesce. Ele rejuvenesce. Abraão e Sara não envelheciam porque sonhavam com um bebê que eles iriam gerar. Eu profetizo que haverá nessa noite uma transformação nos seus neurônios. Eu profetizo que essa semana será uma semana de sonhos e projetos. Vai faltar caneta e papel de tanta coisa que Deus vai te dar. E profetizo mais ainda, pelos próximos 10 anos, se Jesus não voltar, você ainda vai patrocinar meu programa de TV, porque você vai ser milionário. Nós ainda vamos pregar na sua igreja, porque você vai ser um pastor. Se tem alguém que acredita nesse maluco que está falando, tira o pé do chão para adorar. Reage. Todo corajoso é atrevido. Seja atrevido. Se arrependa das coisas que você fez, e não das coisas que você, por covardia, não teve coragem de fazer. Tem muita gente que queria ser, e não é porque parou para ouvir parasitas, coveiros de igreja, gente que está na igreja há 300 bilhões de anos e não conseguiram os sonhos deles, e são esses que você usa para ser seu conselheiro. Detecta, você está vendo que a pessoa é um derrotado, vai parar para ouvir um derrotado. Se o fogo de Deus se alastra, como a gente diz, senta perto de um crente cheio do fogo e o fogo pega, não é isso que nós falamos? Sente perto de um crente derrotado e você vai ficar derrotado igual a ele. Se tiver alguém do seu lado aí que não abre a boca nem para respirar, tira a sua cadeira de perto dele, ou dá um grito, diga, ou você glorifica a Deus ou vá para casa. Isso aqui não é culto de derrotados, isso aqui é culto para quem tem chamada. Hoje é uma noite de recomeçar. Eu profetizo que famílias inteiras vão dormir essa noite debaixo de um sonho. Eu profetizo que a televisão vai passar a noite desligada. O pai vai sentar com o filho e vai perguntar o que você quer ser. E o filho vai dizer, pai, eu queria ser isso, mas não dá pelas condições. E o pai vai dizer, o pastor disse que Deus faz. Se prepare, o seu filho não vai terminar os anos dele sendo engraxate. O seu filho será médico. Se prepare, a senhora não vai terminar a vida como titia, como estão dizendo aí. Se não tiver alguém na sua altura aqui, o meu Deus vai trazer de longe. Se ele não trouxer, você vai sair daqui e vai para lá encontrar. Não é bom que o homem fique só. Eu profetizo que nunca é tarde para recomeçar. Volte a sonhar. Sonhe. Sonhe. Não termine os seus dias desse jeito. Tenho medo, pastor. Por quê? Porque minhas noites são solitárias. A de Davi também era. Toda criança precisa de alguém para ficar do lado dele na hora de dormir. Como ninguém ficava perto dele porque ele era uma aberração. Isso inspirou Davi a escrever o Salmo 91. O salmo que eu e você usamos quando estamos com medo foi escrito por alguém que tinha medo e não tinha ninguém para ajudar ele. Ele do ladinho da cama, agarrado com um travesseiro, dizia assim: não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que assole ao meio-dia. Se vier 11.000 demônios contra mim nessa noite, 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, e eu não serei atingido. Recebe esta fé em nome de Jesus.
Os que sentem pena de si mesmo só dão trabalho. Estou olhando ali um missionário, Eliezer. A gente era garoto lá em Bebedouro, dormia amontoado num canto, né, missionário? A gente viu os pregadores pregar e dizer: um dia é nós, você lembra? Quantas vezes não mandaram a gente apagar a luz de noite no congresso? Apaga a luz, seus fanáticos. Ah, se fôssemos ouvir os fanáticos. Ah, se fôssemos dar ouvido às palavras ruins. Deus é apaixonado por gente que é apaixonada. Deixa eu te dar uma palavra: o seu Deus é romântico. Você tem que ver a vida como um romance entre você e Ele. Se você fizer tudo aquilo que o seu amor lá em cima quer, Ele vai fazer por você tudo aquilo que você sonha. Não pare, não desista nunca, Davi. No dia em que o profeta entrou na casa dele, ele não estava em casa, porque o pai não queria uma aberração lá. Tinha outros motivos para o pai não querer ele lá. Pergunte para mim, quais, pastor? Além da aparência? Imagine você nascer numa época em que os seus filhos, como nômades, como homens que vivem da terra, mostram seu talento caçando, mostram seu talento viris. Imagine os seus irmãos subindo numa árvore, pegando um galho, pegando uma adaga, uma faca e fazendo uma ponta, e brincando de caça, porque todo homem viril mexe com caça. Aí você olha do lado e pega um irmãozinho seu pegando o mesmo pedaço de madeira, só que ao invés de fazer uma ponta, ele dobra, amarra uma linha, raspa a casca de um lado, põe mais uma linha. Alguém pergunta: o que você está fazendo? Que arma é essa? Isso não é arma, é uma harpa. Como é? Vocês fazem armas de guerra, eu faço um instrumento para louvar o meu Deus. Não entendeu nada? Vou explicar. Imagine você, o seu filho acabou de nascer, e todo pai pega o filho: meu filho vai ser um lutador de jiu-jitsu, vai ser jogador de bola, meu filho vai ser macho até tutano, meu filho é isso e aquilo. Quando o filho atinge a idade de 17 anos, ele chega e fala: papai, eu quero ser bailarino. Pastor, mas isso aí não tem nada a ver com sexualidade, eu estou falando de arte. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Estou falando sobre arte, atitudes, anseios e desejos. Ninguém é igual a ninguém, cada um tem o seu jeito de ser. Davi não queria mexer com sangue, ele era um poeta, mas o pai queria um guerreiro. Mas o menino era um poeta. Mas o pai queria um guerreiro, mas o menino não nasceu guerreiro, nasceu poeta. Quantos filhos estão em casa agora, sangrando? Quantos tornaram-se travestis? Quantos estão atrás de uma grade agora, porque ele não era o que a senhora queria que ele fosse? Tem gente aqui agora que não pode nem respirar, porque vê os dedos do acusador contra ele. Deixa eu lhe dar uma palavra: se você não respeitar o ser humano como ele é, você nunca entenderá esse dom chamado criação. Cada um é cada um, e ponto final. O que para os homens era uma vergonha, para Deus foi uma paixão. O pai pegou Davi e disse: manda ele lá para trás da ovelha malhada. Qual ovelha Davi foi mandado para trás? Você sabe por quê? Todo rico fazendeiro tinha 2 apriscos no Aldinho. Tinha um aprisco na frente da fazenda, que era aquele que passava as pessoas pelas ruas, e quando viam as ovelhas gordas, compravam. E tinha um aprisco que era colocado numa ribanceira atrás da casa grande, que era o aprisco das ovelhas deformadas. Geneticamente falando, algumas ovelhas nasciam com 3 patas, outras com 5. Umas nasciam com 2 cabeças, e umas nasciam com seu couro malhado. A lã malhada não prestava para venda.
Mas como ninguém matava a ovelha, porque a ovelha é um animal muito delicado, deixavam ela lá. Quando queriam fazer uma roupa para a família, um pano de chão, pegavam a lã daquela ovelha. Davi foi enviado para trás da casa, para ninguém enxergar ele. Quantas pessoas estão aqui me ouvindo nessa noite, que foram jogados para trás, foram passados para trás nos negócios, na família, na escola, no ministério. Quantos jovens estão me ouvindo aqui que perderam a nuance do futuro, porque foram roubados? Deixa eu lhe dar uma palavra de Deus hoje. Deus só desistirá de você se você desistir de você. Se você acreditar em você, Deus vai continuar acreditando em você. Não desista. Não pare. O resultado é isso que está aí do seu lado. Um homem ou mulher que frequenta uma igreja onde se prega sobre a fé todo dia e não tem mais fé. Alguém que frequenta a igreja dia após dia, mês após mês, e nunca tem uma experiência com Deus. Porque essa pessoa deixou de acreditar em si mesmo. Você pode estar atrás da ovelha malhada, Davi. Samuel pode não te enxergar, mas quem escapa do olhar de Deus? Eu vou repetir. Samuel pode não te ver. Os homens que passam nas ruas podem não te ver. Você pode ter sido colocado entre os rejeitados, mas quem escapa do olhar do meu Deus? A hora que Deus se levantar no trono e falar basta, escreve essa palavra, basta. Eu ouço um grito de Deus vindo pela eternidade, rolando como uma onda que vai quebrar no mar. Deus está gritando no seu ouvido, basta. Não vão te humilhar mais. Vão ter que procurar um outro bode expiatório, porque é tempo de Deus te colocar em destaque. Eu profetizo que você e sua casa ainda vão se sentar para dar gargalhada do passado. E aqueles que te apedrejaram você vão ter que dizer para você, me dê o caminho das pedras para eu chegar onde você chegou. E aí vai ser difícil, porque as lágrimas que te fizeram chegar onde você vai chegar não vão ter mais os seus olhos, porque o tempo de chorar vai acabar. Está chegando o tempo de cantar por aí. Eu profetizo em nome de Jesus que tem alguém com os olhos em cima da sua vida. Não pare. Você está proibido de sentir pena de si mesmo. Pastor, mas e o câncer? E daí? Debocha dele. Debocha dele. Debocha da AIDS. Debocha. Quem é maior? O que te fez ou o que te atormenta? Quem tem poder? O que te persegue ou aquele que te chamou? Quem pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Quem pode matar aquele que Deus resolveu guardar? Pode vir câncer, pode acender até a vela, né, pastor Cicino? Aí, está inteiro aqui, sentado dando glória a Deus por mais uns 50 anos ainda. Quantas vezes você já ouviu falar que eu caí? Eu estou de pé até agora. Deixe falar o que quiserem. São pessoas pequeninas. Não tenha tempo para ouvir Sambalate, Tobias. Se vierem falar com você, diga, numa mão eu tenho uma espada e na outra eu tenho uma pá. Eu estou construindo a muralha do meu palácio. Me dá licença porque eu tenho muito o que fazer. Eu profetizo que haverá um reboliço na sua família a partir dessa semana. Pega, mas pega dando um grito. Se você é pentecostal, entra no reteté de Jesus agora. Haverá um reboliço acontecendo dentro da sua alma. Tem gente que não está entendendo nada. Pastor, eu entrei chorando, eu estava com o ombro caído. Já estou de pé dando glória a Deus. Por quê? Porque o Espírito do Senhor Jeová veio aqui hoje para te dizer: você não é o sonho dos homens, você não é o sonho do seu pai e da sua mãe, você não é o que a sociedade queria, você não é nem o que a igreja queria, mas você é o que Deus quer que você seja. Ninguém para a sua história. Arruma confusão nessa noite com o diabo.
Agarra ele pelo chifre hoje, esfrega o focinho dele no chão. Pegue os exemplos da Bíblia, todos os homens rejeitados terminaram vencendo. Você vai ficar triste. Se eu fosse você, eu começava a sorrir, dar gargalhada para ninguém entender nada. Se eu fosse você, eu começava a gritar: leproso, sem esposa, filhos mortos, sem casa para morar, e os inimigos e os amigos dizendo: você está com pecado escondido, rapaz. Se eu fosse você, eu pegava o caco de telha, levantava para cima como se fosse o Oscar e gritava: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vive. Pega o que eu vou dizer: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Alguns homens e mulheres ainda não conseguiram se levantar, nem levantar a mão, nem levantar o pé, mas eu profetizo que o coração já está sendo erguido pelo guindaste do céu. Se prepare, porque vai haver uma confluência de milagres para a sua casa. A sua casa terá um endereço marcado no céu a partir dessa semana. Os anjos de Deus vão visitar a sua família, o Espírito Santo vai visitar os seus sonhos, as portas vão se abrir. Pega, eu estou profetizando, pega. Deus está dizendo que a cura já está chegando, o sorriso já está entrando. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que este era o domingo que você sonhava e esperava. Hoje Deus faz um pacto com você. Só quem crê que tem chamada, dá mais um grito para esse pregador ficar feliz a vida aqui. Murcha a barriga, estufa o peito, olhe de canto de olho para quem está do seu lado, vê se o crente acordou, vê se ele entendeu. Chuta a canela dele em nome de Jesus, se ele não estiver morto aí. Saia das cinzas. Você é um sobrevivente. Tantas armas quanto o diabo armar para você, tantas vezes Deus colocará um escudo na sua frente. Você não é comum, você é diferente. Você é diferente, eu repito, você é anormal. Deus só usa gente anormal. Deus vai fazer um pacto, vai marcar você, vai colocar você em destaque. Consegue acreditar no que eu disse? Só mais um grito para eu terminar essa mensagem aqui. É isso que Deus quer de você, é só isso. Ele quer que você grite agora no meio desse limbo de silêncio. É isso que Deus quer que você faça. O diabo traçou o plano, tudo que ele fez com você foi para te deixar desse jeito, com esse ombro caído, com esse corpo parado, com esse braço cruzado, com essa cara feia. Reaja ao contrário, deixa o diabo apavorado. Chega de ser atormentado pelo diabo, atormenta o diabo agora. Que jeito, pastor? Ele pensa que você está caído, mostra para ele que você está em pé. Mostra para ele que ainda tem palavras proféticas no seu lábio. Isso, pula, grita, planta bananeira, corre. Deixa Deus te tomar desse lugar. Anima-te. Eita Deus, estou ouvindo barulho de portas se abrindo aqui. Portas emperradas, parece que eu estou vendo Deus dando chute nessas portas para elas quebrarem. Eu profetizo que a força que estava sobre Sansão na cidade de Gaza vem sobre ti. A porta que o inimigo fechou, você vai arrancar ela, vai colocar no ombro, vai subir 30 quilômetros na colina, vai fincar a porta na colina e vai gritar: quem é que fecha a porta que Deus usa para abrir? Ninguém vai te trancar. Nunca é tarde. Quem foi que disse que você é igual a uma bananeira? Bananeira só dá cacho uma vez. Quem foi que disse que você é uma bananeira? A minha Bíblia diz que você pode ter nascido um jambuzeiro bravo, mas foi enxertado na oliveira verdadeira. Vai dar fruto de novo. Vai dar fruto de... Meu Deus do céu, eu estou ouvindo barulhos no reinos espirituais. Anjos estão brigando com demônios aqui em cima. Vieram prontos para destruir, para virar o seu carro na estrada. Vieram prontos para te tirar da igreja. Os demônios não sabem o que vão fazer mais, e eu acho é bom. Recebe pão, recebe força, recebe um par de asas nas costas, recebe sapato de fogo nos pés, recebe línguas estranhas nos lábios. Eu quero ouvir você adorar.